crianças, tudo bem? Que bom que vocês estão bem, né? Vamos dar início à nossa EBF? Vamos orar? Vamos pedir para o Lucas orar? Ora conosco, Lucas. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Abençoe A EBF, as crianças, as tias, e a nossa igreja. a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Lucas orou, que bonitinho, né? Crianças, hoje nós começamos a nossa EBF. Ela vai ser um pouco diferente, vai ser online, tá bom? Porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, não é verdade? E estamos de quarentena. A nossa EBF tem como tema distanciamento social e comunhão celestial. Nós temos que estar afastados das pessoas por causa da pandemia, mas não precisamos estar afastados de Deus. E hoje eu vou falar para vocês sobre a história de Noé. Vocês se lembram que Deus, ele deu uma ordem para Noé. Deus disse para Noé: Noé, constrói um barco, uma arca. Noé simplesmente obedeceu. Noé não ficou perguntando, mas para quê, Deus? Por quê? Ele simplesmente obedeceu. E depois que Noé construiu a arca, Deus então deu uma ordem para que Noé pudesse colocar na arca todos os animais. E olha só o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Lá em Gênesis 7, o versículo 2 diz assim: de todos os animais limpos levarás contigo 7 fêmeas, 7 machos. E dos animais imundos levará dois animais, um macho e uma fêmea. Então, Deus, ele deu ordem para que os animais pudessem chegar. E foi chegando todos os animais. Foi chegando o senhor porquinho e a dona porquinha, o leão e a leoa, o elefante e a dona elefanta. Foi chegando o rato e a dona rata. Foi chegando o boi e a vaca. Foi chegando o coelho e a dona coelha, e todos os animais entraram na arca. Depois que todos os animais entrou na arca, entrou também Noé, os filhos de Noé, a esposa de Noé, as esposas dos filhos de Noé. Todos entraram na arca. E depois que todos estavam na arca, crianças, olha só o que aconteceu. Houve uma grande chuva. Olha só o que diz a palavra de Deus em Gênesis 7, no versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Imagine crianças ficar dentro de casa chovendo por 40 dias e 40 noites. Eles ficaram dentro da arca. Vocês acham que a sua quarentena está demorando? Imagine só dentro de uma arca cheia de animais por 40 dias e 40 noites. Mas os filhos de Noé, eles obedeceram. Assim como eles obedeceram no começo, agora eles tinham que permanecer obediente, porque obedecer é um mandamento de Deus. A Bíblia, lá em Colossenses 3:20, diz que nós temos que obedecer aos nossos pais. Vamos pedir para o Carlos ler para nós? Lê para nós, Carlos, Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Muito bem, que bonitinho o Carlos leu. Agora vamos ler no nosso visual, que diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. Nós temos que estar sempre obedecendo em tudo, mesmo quando nós crescermos, nós temos que continuar obedecendo aos pais, obedecendo a Deus, porque nós temos que obedecer sempre e em tudo. Noé, os filhos de Noé obedeceram. Quando a chuva parou, eles foram olhar pela janela. Crianças, sabe o que tinha acontecido? Antes de começar a chuva, eles estavam na terra firme. Mas e depois da chuva? Sabe que aconteceu? Olha só o que aconteceu depois que parou a chuva, o que eles viram da janela da arca. Olha só, eles olharam pela janela e eles viram que a arca estava num grande
mar estava flutuando, agora ela não estava mais em terra seca, era um grande mar. Imagine, crianças, agora sim que ia ser difícil poder sair da arca, né? Porque se eles saíssem da arca, o que iria acontecer? Eles iriam morrer afogados, na verdade. Então eles tinham que permanecer obedecendo. E é assim também com a nossa vida. Se nós que obedecemos o Senhor Jesus, nós um dia deixarmos de obedecer, nós também vamos morrer, porque isso é pecado, e o pecado desagrada a Deus. Deus, ele quer que você sempre obedeça. Noé, os filhos de Noé estavam obedecendo, até os animais obedeciam, porque imagine, crianças, se lá na arca os animais começassem a brigar, um brigando com o outro, não, eu não quero ficar aqui, eu quero sair, e o outro começasse a brigar, também quero sair daqui, e eles saíssem da arca, os animais também iriam morrer afogados, por isso até os animais obedeceram a Deus. Você também, criança, você precisa obedecer a Deus, obedecer ao papai, à mamãe. Quando a mamãe fala que não pode sair por causa da quarentena, é porque ela quer te proteger do vírus que está aí matando muitas pessoas. Então obedeça, seja obediente para o pai, obediente para a mãe. Vocês precisam ficar em casa cumprindo a quarentena. Sabe quanto tempo demorou essa quarentena de Noé? Foram 40 dias de chuva. Sabe quanto tempo demorou para que eles pudessem sair da arca? Muito tempo. Olha só o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Vocês se lembram que eu li? Que no ano 600 ele entrou na arca. Sabe quando ele saiu da arca? Olha só. Gênesis 8, o versículo 13. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou a face da terra e estava seca. Então eles saíram da arca só um ano depois. Imagine, crianças ficaram um ano trancados, sem poder sair, sem poder correr. Mas depois que eles saíram correndo, os animais correram para tudo quanto é lado. E assim também vai ser com a gente. Quando terminar a quarentena, vocês vão poder sair, brincar, ir para a escola, ir para o culto, vão poder jogar bola, fazer o que vocês querem, porque vocês obedeceram. Mas e aqueles que não obedeceram? Muitos que não obedeceram na quarentena, eles morreram. Sabe, crianças? Esse vírus, o coronavírus, é um vírus muito ruim, mas existe um vírus pior ainda, que pode matar as pessoas que não obedecem. Sabe qual é esse vírus? É o vírus do pecado. Crianças, olha só, Noé estava seguro lá na arca porque ele estava obedecendo a Deus. Deus, ele quer que você obedeça e que você possa também estar seguro, obedecendo a palavra de Deus. O coronavírus, ele veio lá da China, mas o coronavírus, ele só pode matar o nosso corpo, ele não pode matar a nossa alma. Mas o pecado, ele é um vírus terrível, que ele pode matar tanto o corpo como a alma. E esse vírus, ele não veio lá da China. Sabe de onde ele veio? Crianças, esse vírus, ele começou há muitos e muitos anos lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. E Deus deu uma ordem, mas eles não obedeceram essa ordem de Deus. E por causa da desobediência deles, eles tiveram que sair daquele lugar lindo que Deus havia criado, porque Deus, ele ama todas as pessoas. Deus amava o primeiro homem e a primeira mulher como Deus, ele te ama. Lá em João 3,16, sabe o que diz? Lê para nós, Isabel. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Muito bem, que lindo, né, que a Isabel leu. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus, ele te ama, mas ele quer que você obedeça. E o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou, eles não obedeceram. Por isso que Deus fez com que eles pudessem sair do jardim. Deus, então, os expulsou do jardim de Deus. E por causa do pecado, eles tiveram que abandonar aquele lugar maravilhoso que Deus criou. O pecado nos afasta de Deus. Olha só o que o Antônio vai ler para nós. Lê, Antônio, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. Muito bem, Antônio. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e estão separados, longe de Deus. Deus então falou, vão longe, sai da minha presença, porque vocês pecaram, vocês desobedeceram. E é isso que o pecado causa, a separação de Deus. Mas Deus te ama e Deus providenciou uma forma para que os seus pecados pudessem ser perdoados. Deus enviou Jesus, o seu único filho. Jesus é o perfeito filho de Deus que veio a este mundo para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus ele veio a este mundo para derramar o sangue dele. Olha só o que a Bíblia diz lá em Hebreus 9:22. Lê para nós, Daniel. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Muito bem. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Se Jesus não tivesse derramado o sangue dele naquela cruz para perdoar os nossos pecados, hoje nós teríamos que ser condenados. Nós estaríamos mortos, separados de Deus para sempre. Mas esse Deus que te ama, ele quer que você tenha a vida eterna. E depois que você recebe Jesus no seu coração, você então tem os seus pecados perdoados. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo. Você quer receber hoje Jesus no seu coração? Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Atos 16:31. Vamos ler Atos 16:31? Agora é a Nicole. Lê para nós, Nicole. Atos 16:31. Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Muito bem, Nicole. Atos 16:31 diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, e você terá os seus pecados perdoados. Se você, criança, já fez essa oração, hoje o Senhor Jesus ele já mora no seu coração e ele quer que você seja uma criança obediente, que você obedeça ao pai, à mãe, que você obedeça à professora. E se você ainda não tem Jesus no seu coração, você pode estar pedindo. Feche os seus olhos e ore igual esses menininhos que estão orando e peça para o Senhor Jesus entrar no seu coração. Mas você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, crê que o Senhor Jesus ele tem poder para te ajudar. E ele quer que você cresça, que você tenha um crescimento que agrada a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer a Deus, lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, indo na igreja, falando de Deus para os amigos. Tudo isso é um crescimento que agrada a Deus. Olha só, vamos pedir agora para Sara ler para nós. Lê para nós, Sara, 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Lá em 2 Pedro 3:18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós só podemos crescer quando nós lemos a Bíblia e nós conhecemos mais de Deus. Quando nós oramos, que nós falamos com Deus. Quando nós estamos aprendendo mais de Deus. Esse é o crescimento que agrada a Deus. Você, criança, você quer crescer em sabedoria, em conhecimento? Então ore, leia a Bíblia e faça a oração. Lembra do nosso louvor que diz? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Muito bem. Mas você que ainda não recebeu o Senhor Jesus no seu coração, peça agora para o Senhor Jesus entrar aí onde você está e com certeza Ele vai ouvir a sua
sua oração. E aí você vai ficar livre do vírus do pecado que mata o nosso corpo e a nossa alma. E também livre do coronavírus, porque você vai obedecer. Porque se você ama Jesus, você vai ser obediente e vai obedecer a palavra de Deus que diz lá em Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. Muito bem, crianças. Então, vocês viram como não é tão difícil ficar de quarentena? Noé e os bichos ficaram por mais de um ano. E vocês já estão reclamando? Não, obedeçam, seja obediente e mostre que você é uma criança que ama a Deus e que obedece a sua palavra. Deus abençoe, crianças. Até a próxima vez. Tchau! Nossa, que história bonita que a tia Laine contou, não é mesmo, Timóteo? Sim, eu e as minhas irmãzinhas gostamos muito. Ah, que fofo! É muito importante obedecer aos pais e principalmente a Deus. Verdade. Hoje eu aprendi que o pecado é o pior do que o coronavírus, porque nos afasta de Deus. E eu quero estar perto de Deus. Durante o distanciamento social, precisamos estar afastados dos amigos e da escola, mas nunca podemos estar afastados de Deus. Isso é a comunhão celestial. Verdade, muito bom. É isso aí. Obedecer é bom e é bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Shua Subarashi, Shua Subarashi, Shua Subarashi, Watashi no Shu. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bom, aleluia, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Bom pra mim, é tão bom pra mim. Amei a nossa EBF. E vocês, crianças, gostaram da nossa EBF online? Responde aqui nos comentários do vídeo. Isso! E compartilhe com seus amigos também. Tchau. Eu que bene. Até mais, Timóteo. Até. Acabou a gravação? Fim? Sério mesmo que já acabou? Parece que sim, mas estava tão bom. Eu estava aprendendo bastante da leitura bíblica. Que pena que acabou. Eu vou mandar também para os meus amiguinhos e especialmente para o Jonas. E eu vou compartilhar bastante também com as minhas amigas Rutinha e Raab. É verdade. Eu fiquei um pouco nervoso devido às câmeras, mas agora estou mais tranquilo. Poderia até fazer outro. A gravação está ótima. Eu imagino, ser um youtuber como nós não deve ser fácil.